Olá, boa noite, eu sou a Eliane, uma filha amada de Deus, uma crente em recuperação. Eu me recupero de muitas coisas, entre elas a codependência, que eu já partilhei aqui com vocês, me recupero da ira, me recupero também da compulsão alimentar, que, como eu tenho falado para vocês, tem sido um desafio para mim nesse tempo que nós vivemos atualmente. E hoje à noite eu estou aqui para partilhar com vocês o passo número 10. Passo número 10, número 11 e número 12, na verdade, algumas pessoas falam que eles são a manutenção da nossa recuperação. Nós, no Celebrando a Recuperação, não gostamos de usar essa expressão manutenção. Na verdade, é o nosso novo estilo de vida. E nós começamos então com o passo 10, nesse caminho de todos os dias viver um estilo de recuperação. E é o que nós vamos partilhar hoje. O tema da nossa lição se chama Encruzilhada. E talvez você fique pensando, nossa, que tema estranho. É quando você chega num momento da sua recuperação e você precisa fazer novas escolhas e decidir, vou pelo caminho antigo ou vou pelo um caminho novo, desconhecido, que envolve medo, envolve viver coisas novas e é desafiador. Então eu quero convidar você nessa noite a orar comigo e a dedicar o seu coração nessa lição, pedindo que o Espírito Santo de Deus revele aonde você precisa mudar e que você não apenas veja que precisa mudar, mas que você se posicione e tome atitudes diferentes, entrando num novo caminho, numa nova forma de viver. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos, pelo Celebrando a Recuperação Online, por essa ferramenta que nós podemos usar. E pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor ministre aos nossos corações. A grande verdade é que nós precisamos de Ti, que sem Ti, sem a pessoa de Cristo Jesus, nós nada podemos fazer. Então eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós nessa noite, nesse tempo, ou em qualquer outro momento que esse vídeo será assistido, e que o Senhor se revele a nós. Ministre aos nossos corações, tire de nós todo o medo e que haja uma completa confiança no Senhor para que possamos fazer coisas novas. Vem sobre nós, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós então começamos o princípio 7. O princípio 7 diz assim, vou ler para vocês. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Então, o princípio fala de diariamente eu reservar um tempo para me dedicar a Deus. O versículo que dá base para isso, na bem-aventurança, é Mateus 5, versículo 8, que nós já comentamos aqui, que felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Nós já falamos aqui que purificar o coração é você abrir o seu coração para Deus, dizendo o que existe dentro de você. Não esconder, não editar, não camuflar e dizer o que existe no meu coração é isso. Debaixo desse princípio 7, nós temos então o passo 10, que nós começamos hoje. É um passo simples e hoje eu vou explicar esse passo. Continuamos fazendo um inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. E o texto base é 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Numa versão mais antiga diz assim: você que está de pé, cuidado para que não caia. E essa é uma verdade que nós precisamos aprender. Com essa jornada que a gente tem vivido do Celebrando a Recuperação, nós começamos a, de fato, viver coisas novas, experimentar coisas novas.
E se você vem já acompanhando todos os passos, desde o primeiro passo, você com certeza hoje já se sente mais aliviado. Você sabe que você não chegou lá, mas você já se sente mais aliviado. E em algumas pessoas, porque isso é muito natural na recuperação, já acham que estão prontas. Aqui em casa nós estamos fazendo uma reforma. Na verdade, tudo começou com um simples desejo de pintar os quartos. E aí, quando foi pintar os quartos, não era só lixar a parede e passar uma tinta nova. Descobriu que o reboco estava caindo. E aí descobriu-se uma grande fonte de infiltração. E tivemos que tratar isso. E ao tratar isso, demorou um bom tempo dormindo na sala, nós descobrimos que a infiltração não estava só por dentro da casa, mas estava por fora, então tinha que arrumar a parte de trás da casa, a parte de quintal. Então aí foi se arrumar outra parte. E em recuperação é assim, normalmente a gente vem por um desejo. E quando a gente chega lá e a gente vai se descobrindo e vai nessa jornada de autoconhecimento e conhecimento de Cristo, nós vamos descobrindo áreas que estavam escondidas, algumas até sem a nossa consciência. E aí a gente vai tomando consciência de que os nossos problemas são maiores do que nós imaginávamos. E muitas pessoas desistem nesse processo. Algumas pessoas decidem, vamos encarar, e dá um trabalho. E tem gente que pensa, eu já pintei os quartos, tá bom, vamos parar por aí, já estou recuperada, já estou restaurada. Isso não é uma verdade. Então, recuperação é uma jornada para a vida. É trabalhosa? É, e vai exigir de nós um trabalho contínuo, porque é um processo de santificação. E o passo 10 nos dá uma direção de como fazer. Então, o passo 10, a grande pergunta é, o que? O que nós vamos fazer? Então, nós vamos responder essa pergunta para você. E a pergunta é, o que nós vamos fazer? O passo diz para nós. Então, nós vamos dedicar um tempo para escrever um inventário diário. O passo diz assim, continuamos fazendo o inventário pessoal. Então, você vai continuar a inventariar, a olhar para dentro de si e fazer perguntas para você. Algumas perguntas do tipo, que coisas boas eu fiz no dia de hoje? Em que áreas eu pisei na bola? Existe alguma coisa que eu fiz, que eu falei, que magoou alguém, que machucou alguém? Eu devo pedir desculpas para alguém? Eu me exaltei, eu passei dos limites? Será que eu preciso fazer alguma reparação? O que eu posso aprender com a minha atitude de hoje? Então, o que eu posso aprender com os meus erros? Nós sempre temos coisas a aprender. Então você vai olhar para dentro de você com toda honestidade e vai fazer essas perguntas. Existe um material que ajuda nessas perguntas. Então, se você quiser esse material, você pode pedir pelo nosso WhatsApp, pelo WhatsApp da PIB, que está aí na descrição do vídeo. E você pode solicitar, eu quero o inventário diário, passo 10. Eu quero o inventário diário, passo 10. E a nossa secretaria vai disponibilizar para vocês o arquivo em PDF para você poder fazer essas perguntas e ter um tempo a mais se dedicando ao autoconhecimento. Então, a primeira pergunta é o quê? Nós vamos fazer, então, o nosso inventário diário. Então, são essas perguntas que você vai fazer. A palavra de Deus, em Lamentações 3,40, um texto conhecido nosso, que nós já estudamos aqui, diz assim, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos ao Senhor. O segundo ponto, então o primeiro é o quê? Continuamos fazendo o inventário diário. O segundo ponto é, por quê? Por que eu devo fazer isso? E o passo responde,
Porque nós ainda vamos errar. Então o passo vai dizer para mim: continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente, porque nós ainda vamos errar. Olha, você que está de pé, cuidado para que não caia. Eu gostaria de dizer para vocês que depois que nós entramos em recuperação, nunca mais a gente cai. E isso não é verdade. Isso realmente não é uma verdade. Então é um processo. Nós vamos errar. Nós vamos errar. A palavra de Deus diz que nós somos humanos e nós estamos sujeitos ao erro. Existe um versículo da palavra de Deus que diz assim: o texto diz: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Interessante que em 1 João nós lemos o quê? Se dizemos que não temos pecado, nós já estamos nos enganando, nós já estamos pecando, nós já estamos mentindo. Então, é fato, nós somos humanos, eu não gostaria mais de errar, mas eu ainda erro. Erro em coisas que são às vezes tão pequenas. Ontem mesmo eu cheguei à conclusão que eu falei demais. E eu já sentei com Deus e passei em revista e falei: Deus, me perdoa. Eu sei que a tua palavra diz que nós erramos com a língua, mas em alguns momentos a gente vai errar, mas eu tive que admitir. E aí o passo vai dizer: o que você vai fazer? Um inventário pessoal diário. Por quê? Porque nós ainda erramos. Ok, e então depois disso? É o terceiro ponto que eu quero destacar para você. E então, depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos admitir prontamente. Nós vamos ter a disposição, a voluntariedade de dizer: eu errei. Puxa, eu errei de novo? Eu errei de novo. Eu vou confessar o meu pecado, como diz o texto, eu vou confessar o meu pecado. O texto de João 3,21 diz assim: mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz. Então, nós decidimos viver na verdade. Então, nós vamos sempre procurar a luz. Nós precisamos de Jesus. Então, nós vamos admitir prontamente. Interessante que a palavra prontamente significa agora. Nem antes, nem depois. É no momento que você olha e fala: puxa, de novo, eu dei mancada. Então, o texto de Mateus 5, 23 e 24 vai falar dos nossos relacionamentos. Diz assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Sabe que esse texto é interessante? Ele fala que antes mesmo de eu prestar um culto a Deus, eu tenho que resolver os meus relacionamentos. Então, se eu estou indo oferecer uma oferta, estou em desavença com a minha mãe. Então, primeiro eu tenho que resolver essa desavença com a minha mãe. E depois, então, ir lá diante de Deus e cultuar a Deus e oferecer a minha oferta no altar. São palavras de Jesus para nós. Então, eu queria te dar algumas dicas de como fazer esse inventário diário. A primeira dica que eu quero dizer para você é que é importante você manter um diário. Eu, Eliane, tenho um caderno. Na verdade, eu tenho vários cadernos. E eu escrevo nesses cadernos. E eles me ajudam muito. É extremamente terapêutico você escrever suas orações, escrever
o que você está pensando, o que você está sentindo, como foi o seu dia e respondendo essas perguntas para você, dizendo o que eu fiz de errado e as perguntas que eu já citei para você. Então, mantenha um diário. Você pode ter um diário como eu, um caderno onde você escreve, você pode ter no seu celular um aplicativo que você possa ir escrevendo. Mas é algo pessoal, é seu, não é para ficar exposto, não é para ninguém ver, é entre você e Deus. A segunda dica, você vai procurar nesse seu diário, você vai lê-lo de vez em quando e você vai procurar então alguma coisa que você faz que é recorrente. Você vai identificar então o seu padrão de funcionamento. Nós todos temos um padrão de funcionamento. Em alguns casos, esse padrão recorrente é um mecanismo de autossabotagem que nós precisamos colocar à luz e ver se há ali uma insanidade, uma tentativa de conseguir algo novo fazendo sempre a mesma coisa. Então, o nosso diário vai nos ajudar a identificar isso. Por isso eu desafio você a realmente escrever. Escreva e procure então os seus padrões de repetição. Eu confesso para vocês que às vezes eu pego alguns cadernos antigos e às vezes eu fico muito triste comigo mesma, porque eu falo, puxa, isso eu já anotei ano passado. Mas também vejo que Deus já me deu vitórias em algumas coisas e a recuperação está acontecendo. Então isso anima o meu coração. Terceira dica, ore e compartilhe com o seu padrinho ou com a sua madrinha. É muito importante nós termos um parceiro de prestação de contas, alguém para quem eu preste contas da minha vida, alguém para quem eu abra o meu coração e diga, eu peco. Não é para você ir no púlpito de uma igreja, pegar um microfone ou pegar um celular e postar nas redes sociais ou gravar ou apresentar no culto da igreja. Não é isso. Você precisa partilhar com mais um. Lembrando de Tiago 5,16, que nós devemos orar uns pelos outros e confessar os nossos pecados uns aos outros para que a cura aconteça. Então é necessário nós termos amizades saudáveis. Quarta dica, se você não tem um diário, então tente manter um diário por 7 dias. Comece, compre um caderno, baixe um aplicativo e comece. E se discipline para todos os dias, no melhor horário que for para você. Normalmente eu faço isso quando estou fazendo minha devocional, então normalmente é de manhã cedo que eu escrevo. Mas às vezes eu paro no meio do dia, pego meu caderno e escrevo, dependendo daquilo que está dentro de mim naquele momento. Então comece. Tente manter por 7 dias e você vai ver o benefício que isso traz para você. E a quinta dica, talvez você fique ouvindo tudo isso e fale, Eliane, eu não sei por onde começar. Então eu vou dizer para você, comece com algo para agradecer. Seja grato. Comece escrevendo por quais motivos você é grato hoje. Tudo na vida tem ônus e tem bônus. Ao longo de um dia pode ter sido um dia muito duro e difícil, mas sempre tem coisas boas. Treine o seu olhar para ver de forma equilibrada. Não olhe só o negativo, olhe o positivo. Não olhe só o positivo, também olhe o negativo. Nós precisamos ser equilibrados na nossa maneira de viver. Então, comece sendo grato. Lembre que a graça de Deus, ela é suficiente a nós. Que o poder de Deus se aperfeiçoa quando nós somos fracos. Quando nós somos fracos, nós reconhecemos a nossa necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Lembrando o texto de hoje, diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Então, mantenha um inventário diário. Olhe para Jesus. E lembre de João 15, versículo 5. Jesus dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Deus abençoe cada um de vocês.
Eu espero vê-lo na próxima semana. Nós continuamos a estudar o passo 10. Que Deus abençoe você, que você seja fortalecido no Senhor, na força do poder de Deus, que você tenha um bom tempo de descanso e que a sua vida seja renovada. Nós nos encontramos na próxima semana. Deus abençoe cada um de vocês.